Bom, eu vou apresentar um caso de um paper que queria fazer integração de dados de diferentes fontes, com diferentes formatos, estruturas, para poder facilitar o jornalismo de dados. O paper é esse daqui, com esse título. E eles dizem que cada vez mais o jornalismo depende de análise de dados e extração de informações, de documentos obtidos de diferentes organizações, que podem estar em diferentes formatos, podem estar em JSON, você pode obter tweets no formato JSON, páginas em HTML, PDFs, texto, linguagem natural em texto, banco de dados em relacionais tradicionais, e os jornalistas precisam poder identificar conexões entre diferentes entidades desses datasets para poder extrair informações relevantes para qualquer pesquisa que eles estejam fazendo. Atualmente, é possível fazer isso manualmente, né? Só que tem grande esforço humano. E também fazendo manualmente dificulta identificar relações indiretas, às vezes. Como um político, às vezes, não tem uma conexão direta com a empresa, mas um irmão ou uma esposa tem. E fazer manualmente, você vai ter que checar cada pessoa. Fazer com um programa, você consegue considerar todas essas dentro do seu algoritmo. Eles tiveram duas experiências anteriores em outros estudos, em que eles tentaram uma abordagem mais clássica, fazendo um programa mediador entre diferentes fontes de dados. Isso significa que eles recebiam uma query e e essa query tinha que considerar cada formato que os dados estavam em cada dataset original. E aí transformava essa query para fazer a consulta em cada dataset, que eles não mantinham um dataset integrado, único. Então, fazia muito complicado e demandava muito também do usuário, que se o seu usuário é um jornalista, às vezes eles não têm a experiência e conhecimento para poder lidar com essas diferenças. Aqui está um exemplo da motivação. Você tem um pedaço de um banco de dados, que pode estar em CSV ou uma tabela relacional. Um outro pedaço está em RDF, que geralmente são knowledge bases de referência, né? Trusted, confiadas. Você tem um arquivo em JSON, que esse aqui é obtido do governo francês, detalhando quem são o prefeito do conselho da cidade. E você tem aqui um pedaço de um artigo em linguagem natural. E você quer fazer uma consulta através dessas 4 bases de dados, quais são as conexões entre essa cidade e a África. Então, eles identificaram 4 requerimentos principais que estão listados aqui, que é a preservação das fontes de origem dos dados, para poder garantir a qualidade do jornalismo, você precisa poder citar suas referências. Pouco esforço do usuário, porque o usuário final deles são jornalistas, que podem não ter tempo ou recurso para poder lidar com uma demanda muito grande de ferramenta de informática, conhecimento informático. Precisa ter um bom desempenho em hardware de prateleira, que geralmente é o que está disponível para esses usuários, então não pode precisar de uma performance, de equipamento e hardware de desempenho muito alto. E esse programa precisa permitir encontrar conexões através de datasets heterogêneos, que é o que eu ilustrei anteriormente, que tem uma parte em JSON, uma parte em relacional, uma parte em linguagem natural, uma parte em RDF. E como restrição desse programa também, eles precisam considerar que em coisas interessantes jornalisticamente, geralmente tem presença de tanto de entidades muito bem conhecidas, que vão ter várias referências, quanto entidades pouco conhecidas. Então, você não pode simplesmente descartar ou dar muito pouca importância a essas entidades pouco conhecidas, porque elas podem ter um papel crucial em formar essas conexões. A injeção de dataset precisa ser controlada, porque eles precisam garantir a qualidade das informações, então eles não podem considerar a injeção em massa através de crawlers.
precisa ter suporte em diversos idiomas, ou mais precisamente no idioma local dos jornalistas, porque os jornalistas geralmente estão interessados em informação local que vai estar presente na sua língua, então nem sempre está presente no inglês. Então, essas ferramentas precisam lidar com a linguagem, com o idioma do jornalista. E o algoritmo de busca nesse grafo precisa ser ortogonal à função de score de qualidade dos resultados obtidos, porque eles não conseguiram identificar uma função que desse um score que era bom em todos os casos, não tem uma função de score universal, então eles precisa permitir você definir o seu score para diferentes situações. Então, a abordagem dele para a construção do dataset integrado, né, consiste em importar, ingerir os datasets em estruturas selecionados para um grafo integrado e, a partir de então, precisa identificar oportunidades para conectar os nós, porque para poder aumentar a conectividade do grafo e permitir as consultas e conectar os grafos de diferentes datasets, porque quando você ingerir, você vai ter relações entre as entidades do dataset, mas você precisa também criar essas conexões entre datasets diferentes. Eles dão uma apresentação do sistema que eles chamam de Connection Lens, que pode ingerir diferentes formatos, vai passar por criação de nós primários e arestas de nós primários, que são as relações identificadas no dataset original. Esse PDF Converter é como eles vão lidar com dados em PDF. E vão fazer node matching, extraction, desambiguação, com diferentes módulos. Tem módulos treinados por eles mesmos, que o suporte à linguagem do francês, né? Porque modelos pré-treinados geralmente só tem inglês. Eles fizeram treinar e criar módulos específicos para lidar com o francês. Então, o que é um grafo integrado? Eles chamam o grafo integrado como o grafo que eles gerado a partir de um conjunto de nós e um conjunto de arestas que conectam, descrito por isso aqui, que significa que as arestas conectam dois nós, elas possuem um label, que é uma string de caracteres que pode ser vazio, e um intervalo de confiança dessa aresta. Todos os nós e arestas que eles chamam de primários, né, que são obtidos a partir do dataset, possuem, por definição, confiança 1, porque eles só foram extraídos diretamente do dataset, você só está pegando datasets confiáveis. E, a partir de então, eles atribuem a cada nó e aresta um ID único e um tipo. Esse tipo vai ser importante para diversas funções que vão vir depois. E exemplos desses tipos que um nó pode se referir a um dataset, a uma URL, um RI, no caso. Aí pode-se também estar representando uma tabela, uma tupla, como no caso de datasets relacionais, valor, que vão estar presentes em todos, pode ser um mapa, um array como JSON, por exemplo. Elemento e atributo são componentes de um XML, e também os valores podem ser numérico, datas, e-mail e hashtag. E cada nó possui ID do dataset que é a origem, que faz parte de identificar de onde vem a origem de cada entidade, de cada nó. Aqui está um exemplo do grafo gerado pela ingestão daqueles 4 datasets anteriores. O que não está representando aqui, ele está omitindo todos os intervalos de confiança, todas as confianças de 1, obtidos os primários, como você pode ver, os dados que não tem 1 em cada aresta. E também está omitido que os nós amarelos fazem referência à origem, o documento de origem. E eles também estão conectados a um outro nó, que indica a proveniência deles, que seria o RI, além do nome do arquivo. Então, como é que esse grafo é gerado, né? Eles têm extratores para cada tipo de documento. Tá, então o dataset relacional é traduzido como você tem um nó representando a tabela,
e vai ter um nó representando cada tupla. As colunas, os labels das colunas vão ser transformados em labels para as arestas para nós de valor. Com o detalhe que, nesse caso, não está ilustrado uma chave estrangeira entre duas tuplas de tabelas diferentes, que são mapeadas como arestas entre os próprios nós de tupla. O mapeamento de datasets RDF é o mais direto possível, que é uma tradução literal do RDF para um grafo. Datasets em JSON são traduzidos como tendo nó representando cada objeto ou array, e as chaves de cada mapa vai ser convertido em label das arestas. Então, nesse caso, a gente tem esse nó representando o objeto inteiro. A chave do mapa City Council vai estar como uma label de uma aresta. Você vai ter um nó representando o array de City Council. Vai ter um nó representando o objeto do primeiro elemento do array. E a chave vai ser, de novo, uma label para um nó de valor, finalmente. Para datasets textuais, eles fizeram que de uma série de filhos para o nó representando o dataset. Esses nós filhos são nós de valores que possuem segmentos do texto. Essa segmentação pode ser tanto em frases quanto em parágrafos. Eles só identificaram que para uma pessoa explorando o grafo, a segmentação em frases era mais útil para visualização, mas não interfere com as consultas. No caso aqui, a gente está ilustrando, ele acabou ilustrando depois da etapa de identificação de identidades. Ele não está mostrando aqui todos os segmentos em frase, só as entidades identificadas dos segmentos. Por isso que não faz diferença para consulta, porque você vai eventualmente extrair entidades desses segmentos. Outros mapeamentos que, no caso, não estavam nas 4 datasets originais, mas que eles contemplam também, XML e HTML, que são bem similares aos procedimentos feitos com JSON. Você só traduz array e mapa para elementos de atributo e valor, atributo e elemento. Para HTML, e uma coisa que ele acaba fazendo em outro passo para todas as entidades é que nós, filhos de valor que satisfazem a sintaxe de uma array, são eventualmente convertidos de nós tipo valor para nós tipo array, para permitir o link entre páginas diferentes. Que aí mantém a questão que eles querem de representar a estrutura dos documentos originais. Então, preservar links entre documentos HTML é uma coisa importante. E para caso de PDF, eles vão passar para um módulo deles de extração de informação. No caso, o conteúdo textual vai ser convertido em JSON. E se tiver qualquer coisa em tabelas, eles aproveitaram um método escrito por outro paper, que esse dado em tabelas são extraídos para um RDF, mantendo as relações. E aí esses dois datasets, o em JSON da parte textual e o RDF das tabelas, são importados individualmente. Esses datasets importados individualmente são conectados eventualmente por uma aresta com um label que eles foram extraídos do PDF específico a um nó descrevendo o array do PDF. Então eles mantêm qual é a fonte original de cada informação que eles têm no dataset integrado. Então eles fizeram uma ingestão de todos os dados e agora eles precisam conectar os diferentes grafos segmentados, não conectados que estão presentes no dataset deles. Então eles eles descrevem os processos que eles usam para criar essas conexões. Primeiro, eles vão tentar fatorizar cada documento ingerido individualmente, né? Porque quando você ingere um JSON, um XML ou uma tabela individual do grafo relacional descrito pelos métodos anteriores, você vai gerar uma árvore e essa árvore vai ter elementos folhas duplicados. Porque você fez uma gestão por cada entidade. E então você vai passar uma fatorização para tirar essas duplicações onde
onde tem relevância tirar essa duplicação. Então, a estrutura você vai passar de árvores para grafos direcionais acíclicos e vai reduzir o número de nós e aumentar a conectividade. Porém, existem alguns casos que eles identificaram que você não quer aumentar essa conectividade, porque vai introduzir conexões erradas. Exemplos são, se você tem nós de valor true e false, você não quer que todos os seus nós pais desses true e false sejam conectados eventualmente. Você quer que cada valor true e false seja uma coisa sozinha. E não quer que seja unido. Outras é que entidades nomeadas precisam primeiro ser desambiguadas antes de poder ser conectadas. Ele dá o exemplo de Hollande, que é o nome do presidente, e também do nome de Hollande em francês. Então, você não quer que que esses nós sejam conectados sem passar primeiro por verificar se eles são realmente referentes à mesma coisa. Então, eles identificaram heuristicamente alguns tipos de valores que não devem passar por fatorização. Como eu falei, true, false, entidades nomeadas precisam primeiro ser desambiguadas. Labels, nós que tem valor que são números numéricos com menos de 4 dígitos, geralmente você também não quer, que normalmente estão representando uma informação ordinal, e com 4 ou mais, eventualmente vão referir a um ano ou um código de um produto. E códigos referentes a valores nulos ou que faltam informação, como não há, você também não quer criar conexões, que vem até dos bancos de dados que você não quer fazer join em valores nulos. Então você estaria conectando tudo. Outro passo que eles tomam Name Identity Recognition, né? Então cada nó textual vai passar pelo módulo de NER deles. E para cada entidade reconhecida nesses nós textuais, você vai criar um nó de entidade. Porque antes eles não tinham criado nenhum nó do tipo entidade. Antes era só valores e tabela, tupla, da estrutura da fonte original. Então, para cada entidade identificada nesses nós textuais de valores, você vai criar um nó de entidade, que pode ser de tipos diferentes. Eles reconhecem 3 tipos, como pessoa, organização e local. E então ele vai conectar o nó entidade com o nó valor, dizendo com uma label qual é o tipo. Foi extraída do tipo organização. E essa aresta vai ter uma confiança C, dependendo do output do módulo NER. Para inglês, foi usado um módulo baseado nesse framework Deep Learning Flare NLP como um modelo pré-treinado, porque inglês possui muitos recursos já pré-treinados. Para francês, eles não tinham essa conveniência, então eles treinaram um modelo próprio, Flare, baseado no dataset Wikiner, que é um dataset construído a partir da Wikipédia com diferentes idiomas e é criado automaticamente. Mas da Wikipédia de idiomas diferentes, né? A diferença desse Flare para métodos mais conhecidos de Word Embedding é que o Word Embedding, esse framework NER, cria Word Embeddings dinâmicos em vez de estáticos, como, por exemplo, o Glove e o Word2Vec criam embeddings estáticos, que depende só da palavra. O embeddings dinâmicos consideram contexto também. E no caso, essa versão do Flare que eles usaram fazia uma combinação dos dois. Eles criavam uma embedding a partir de uma embedding dinâmica e uma embedding estática para considerar as duas coisas. No exemplo que eu mostrei, né, como eu tinha comentado, os nós de entidade gerado pelo módulo NER estão em azul. E eles vão criar, então, um nó de entidade para cada entidade desambiguada e um para cada entidade não desambiguada. Tá, então, o que é o desambiguação, que é também conhecido como entity linking? E alguns nós de entidades extraídos podem corresponder a um recurso identificar um recurso presente numa knowledge base confiada, por exemplo, a DBpedia ou Yago. E você quer conectar, então, uma entidade ao recurso da sua fonte confiável. Isso vai ajudar com, por exemplo, resolver ambiguidades
como no caso que eu falei do Hollande, que pode ser o presidente, ou país em francês, Hollande em francês. E também pode tratar variações de nomes. Por exemplo, você pode referir ao PSG ou ao Paris Saint-Germain Futebol Clube. E eles, no caso, quando passar por desambiguação, seriam conectados ao mesmo recurso, então você consegue ver que são a mesma entidade ou não. Eles usam um módulo de NED baseado nesse AIDA, que é parte do framework Ambiverse. E, no caso, eles vão usar como fonte confiável o Iago Trace e a Wikidata. Como eu disse, recursos fora do inglês são escassos, então eles tiveram que criar o próprio suporte ao francês. E para isso eles colaboraram, eles descrevem como eles colaboraram diretamente com os mantenedores do Ambiverse. Eles construíram um dataset em francês baseado nos requerimentos do AIDA, que esse dataset vai conter diversas informações de frequência e contexto, dependentes em um idioma específico, e eles computaram esse dataset a partir da Wikipédia francesa, e tiveram que adaptar também no módulo NER deles para poder integrar direito com todo o pipeline do ambiente do framework Ambiverse. Então, para poder criar essas conexões entre entidades do mesmo dataset ou datasets diferentes até agora, eles escreveram já que nós de valor com labels idênticas podem ser fundidas, que foi o descrito no fatorização, com aquelas exceções de valores como true ou false ou entidades nomeadas. Nós também já foram conectados através de uma entidade extraída comum. Eles podem ser pais de uma mesma entidade extraída. E nós também já tiveram conexões com entidades de valores, nós de valores diferentes, textualmente, que foram conectadas ao mesmo recurso de uma knowledge base confiável. Porém, ainda tem alguns tipos de nós que não foram confiadas que podem ser, que seja preciso conectar eles. Que é, no caso, podem ser entidades que não foram extraídas, porque a extração de entidades depende do contexto e você pode ter falhado para uma e não ter sido extraído. E também tem outros pares de valores, como números e datas, que podem já ter sido... Números e datas podem até já ter sido dentro do mesmo dataset, através da fatorização, mas ainda não foram em datasets diferentes. E também, se for desejado, textos idênticos ou muito parecidos, você pode querer conectar. Por exemplo, tweets ou um post no Facebook que tem um texto ou um título igual, você pode querer conectar para poder mostrar essa relação e poder identificar conexões nesses casos. Então, é o último passo dessa criação de arestas, eles chamam de node matching. E um dos casos vai ser quando dois nós possuem labels muito similares. Você pode criar uma aresta identificando eles como a mesma entidade. E a sua confiança vai ser dependente da similaridade, da sua função de similaridade. Eles identificaram que essa medição Jaro foi produziu resultados muito relevantes para frases curtas. E eles demonstram aqui como Centro-África foi identificado como muito similar ao recurso do República Central-Africana, que o algoritmo de estabilidade deles era uma confiança de 8.85, então eles criam essa aresta com a label sem mask com essa confiança. Outro caso que precisa é dois nós que possuem labels idênticas, você cria uma aresta com confiança 1. Nesse caso foi o entity matching que passou por desambiguação e ainda precisou ser conectado. E para poder também facilitar esse node matching, você vai precisar normalizar os valores. Um exemplo que eles deram de normalização que teve que passar é para nomes de pessoas, que você pode estar tratando eles com um prefixo de respeito, como Mister ou Doutor, e eles vão ser removidos, e você também vai precisar
normalizar a ordem de primeiro nome e último nome. E é isso, assim que eles constroem esse gráfico, o resto